Olá, seja bem-vinda, bem-vindo a mais um vídeo de leitura do livro Raízes Profundas. Se você ainda não me conhece, eu sou Adam Brasil. Essa é uma sequência que nós estamos fazendo de leitura de um livro chamado Raízes Profundas, de um autor chamado William Hudson ou Hanlon, que conta sobre o método de trabalho de um psiquiatra norte-americano chamado Milton Erickson. Erickson é uma grande referência nas transformações promovidas na terapia de maneira geral, principalmente no que nós chamamos de terapia estratégica, ou de hipnose ericksoniana, ou de terapia ericksoniana. A hipnose vista até as mudanças do Erickson era uma. E depois que o Erickson promoveu essas estratégias, essas intervenções, nós construímos, né, ele construiu um novo modelo de intervenção hipnótica. Por isso que nós nos consideramos, né, nós que estudamos esse modelo, nos consideramos hipnoterapeutas ericksonianos. Deixa eu compartilhar a tela aqui contigo, como eu faço todos os encontros em que eu tenho o livro aqui, para a gente começar a debater, tá bom? Então, só relembrando, né, nós já avançamos aqui na nossa leitura. Então, deixa eu dar uma organizada aqui na minha tela. Nós já avançamos, né, nós já estudamos, lemos todo o prefácio, estudamos os fundamentos, né, da obra do Milton Erickson. Estamos vendo os padrões genéricos, né, a intervenção no padrão. Então, todo o início do vídeo, né, dos vídeos anteriores, eu fazia essa revisão. Não vou fazer mais, porque agora nós estamos no capítulo 3, separação e vinculação. Então, vamos partir daqui agora, tá? Se você ainda quer ver as intervenções no padrão, você volta lá para o capítulo 2, para os vídeos anteriores. Então, título aqui, separação e vinculação. Há dois tipos de gente no mundo: os que dividem as pessoas em duas partes e os que não as dividem, né? John Barth. É curioso aí a reflexão, né? Tanto quanto possível, o texto, Milton Erickson utilizava as capacidades, os comportamentos e os modelos existentes da experiência humana para alavancagem de mudanças. Então, isso aqui é muito importante, viu, pessoal? Ó, capacidades, comportamentos e modelos, né? Nós entendemos, na PNL nós temos uma pirâmide ali, né? Uns níveis neurológicos, que a gente entende que as nossas ações, os nossos comportamentos, eles dependem das nossas capacidades. Nós só nos comportamos como nos comportamos porque existem estratégias mentais, capacidades que sustentam aqueles comportamentos, né? E esses modelos são formas de funcionamento, né, que cada um tem naturalmente a sua forma de funcionar perante algumas coisas, e é possível fazer ajustes, alterações, modificações nessa forma de funcionar, tá bom? E aí o Erickson diz, né, ele utilizava tudo isso, né, dentro da experiência humana para alavancagem de mudanças. Referia-se com frequência ao modelo dos mecanismos mentais, entre outros. Em meio a esses mecanismos figuram os modelos reciprocamente complementares de separação e vinculação. Poder-se-ia mesmo considerar que ambos os processos constituem um só padrão, visto que raramente aparecem isolados um do outro. Então, esse capítulo é para a gente entender, né, o que Erickson chamava de separação e vinculação. Texto. O trabalho ericksoniano aplica a propensão natural das pessoas a estabelecer distinções, separação, e associações, vinculação. Tais tendências são capitalizadas para o desmantelamento de associações anteriores e para o estabelecimento de novas distinções e associações que facilitem a consecução dos objetivos terapêuticos, né? Então, é como uma forma da gente olhar o mundo, né? Então, ou a gente separa ou a gente vincula. Então, quando a gente, sei lá, está convivendo com alguém, ou quando a gente conhece uma pessoa, né, nova, a gente faz esse movimento, né, de separar ou de afastar, né, ou de se vincular. Um texto, um livro, um vídeo como esse, né, então existem
Caso você esteja me acompanhando aqui todo o meu trabalho, muito provavelmente você tem associações, né? Você tem vinculações com aquilo que eu estou compartilhando, com aquilo que eu estou falando, ou a minha forma de falar, ou o meu cabelo, não sei, né? Mas existe aí alguma coisa que nos vincula, tá bom? Mas vamos ver aqui como que o William organizou essas estruturas. Então, só um minuto antes da gente prosseguir. Uhum. Ok. Então vamos lá, né? Só para ver como que o William organizou essas estruturas. Ele organizou aqui num texto sobre separação e alguns subtextos, né? E um texto sobre vinculação com alguns subtextos também, provavelmente são casos clínicos, e assim está organizado o terceiro capítulo. Então vamos lá. Separação. Um universo ganha existência quando um espaço é dividido ou separado, rastreando a maneira como representamos essa divisão, podemos começar a ver de que modo as leis gerais de nossa própria experiência se desprendem inexoravelmente do ato seminal de divisão. Texto. As pessoas tendem a dividir conceitualmente o seu mundo em partes. Nas datas históricas, falamos em antes de Cristo ou depois de Cristo, e cotidianamente das horas e dos dias, ainda que no tempo em si não haja nenhuma divisão intrínseca. Então, né, aqui o William está nos lembrando, né, que a gente tem essa mania de dividir, né, o mundo em partes, porque efetivamente, né, essas partes elas são organizadas para uma coletividade, para um grupo, né, social, mas efetivamente o tempo em si não se divide assim, né? Vamos seguir com o texto. Os estudos sobre o comportamento social mostram que criamos divisões no espaço a fim de delimitar territórios. Dividimos o planeta em países separados. Utilizamos ritos de passagem para diferenciar etapas sociais e de desenvolvimento. Fragmentamos as tarefas extensas em partes menores para torná-las mais exequíveis. É um fato natural que as pessoas tracem divisões em seu comportamento e em sua experiência. Estabelecemos distinções para conferir sentido ao mundo e para organizar nossas percepções, nosso comportamento e nossa experiência. Então, a gente faz, né, essas divisões para conferir sentido ao mundo, né? Então, se a gente não faz esse movimento, né, de nos organizarmos para o dia seguinte, de preenchermos o nosso tempo com algumas atividades que fazem sentido para a gente, de alguma forma a gente também, né, pode cair aí num espaço vazio em que a gente perde o sentido. Então, na minha forma de ver o mundo, nem tanto nem tão pouco. Também não adianta a gente sair preenchendo o nosso tempo com um monte de coisa para fazer, onde a gente nem consegue refletir sobre o que a gente está fazendo, como também não adianta a gente cair nesse vazio, nesse espaço, né? Como se a gente, de maneira muito arrogante, desse as costas para a sociedade, para os compromissos, né? E mergulhasse somente na nossa própria reflexão ou naquilo que nos dá prazer. Então, na minha opinião, nem muito nem tão pouco, né? É importante encontrar aí algo que dê sentido, né? Que dê significado e que isso, né, ressoe com algo interno também, tá? Mas vamos seguir o texto. Milton Erickson tirava partido dessa tendência natural a fim de induzir transes e operar intervenções terapêuticas. Ele criava um contexto estruturado e compartimentado de maneiras bem peculiares para ajudar as pessoas a alcançar resultados terapêuticos. Às vezes, atribuía uma tarefa cujo resultado era o esfacelamento do contexto ou do padrão precedente em que se apoiava o sintoma. A gente já viu isso no capítulo anterior, tá? Noutros casos, ele estruturava comunicações tanto verbais como não verbais para auxiliar os pacientes a dissociar partes de sua experiência. Então, era, né, possível separar aí partes da sua experiência, né, com intervenções verbais e não verbais. Então, quando eu respiro profundamente, por exemplo, como eu fiz agora, e me pergunto, né, o que eu posso promover internamente?
de construção ou de direcionamento para aquilo que eu estou sentindo, né? Então, por exemplo, nesse instante eu sinto uma espécie de agitação, né? Como se eu estivesse brigando com alguns temas que exigem minha atenção e ler esse texto e gravar esse vídeo para vocês, porque foi um compromisso meu e é algo que me faz bem, inclusive. E aí, quando eu dou esse passo de respirar e compartilhar com vocês, eu sinto, inclusive, uma pontada, né? Uma dor surgindo aqui na minha cabeça. E perceba que eu me esforço para não julgar ou para sair desse lugar de julgamento. Ah, então isso é bom, isso é ruim, isso é certo, aquilo é errado. Eu apenas percebo. E desse lugar em que eu apenas percebo, eu noto algumas ideias de ansiedade a respeito do futuro que não necessariamente me impulsionam, mas que geram uma espécie de fuga, de querer que aquilo se torne verdade como uma idealização. E somente desse lugar em que eu estou nesse instante é que eu sou capaz de dizer a esta parte minha que quer lidar com coisas que também são importantes, que eu preciso, que é importante para mim finalizar isso que eu estou fazendo agora. E aí essa minha parte, ela se acomoda, ela respira junto comigo e ela me deixa prosseguir esse vídeo. Parece meio esquizofrênico fazer esse exercício. Mas só você que está me ouvindo sabe que que você tem uma comunicação com você mesmo, que parece que existem é, desejos opostos, né, ou vontades que ficam brigando dentro de ti, e muitas vezes essa briga ela caminha, né, para uma crise de ansiedade, uma crise depressiva, uma crise de pânico, né? Então, se a gente ganha essa habilidade de lidar com essas partes, né, que são conscientes ou inconscientes, da gente inclusive integrar essas partes que às vezes estão fragmentadas, da gente dar atenção a essas partes, nossa, isso é um processo riquíssimo que a hipnose ericksoniana me deu, por exemplo, né? Mas vamos seguir aqui o texto, tá? Senão a gente não avança se eu ficar dando exemplo do que é que eu faço comigo mesmo, né? Podia falar de uma mente inconsciente, de uma mente consciente, empregando cada uma dessas expressões associadas com uma modulação diferente da voz e com distintas posturas corporais. Eu fiz isso com vocês aqui nesse exemplo, né? Às vezes, pedia às pessoas em transe que só despertassem na dimensão mental, deixando o corpo em estado trânsito. De maneira diversificada, tanto no campo hipnótico como do não hipnótico, criava Erickson um contexto que fragmentasse certas unidades totais em pelo menos duas partículas ou que cindisse elementos associados da experiência ou do comportamento. Com muita frequência, os pacientes estabelecem distinções, pontuações ou separações na arena do problema que não são úteis. Ou seja, essas disjunções particulares dão origem a uma experiência ou a um resultado indesejado. Pode-se considerar, por exemplo, que a separação mente e corpo tem certas implicações desfavoráveis para quem sofre de problemas psicossomáticos. Apresentamos em seguida alguns exemplos do trabalho ericksoniano em que ele utilizou habilmente a operação de separação para configurar distinções e pontuações mais producentes em seus pacientes. Os comentários explicativos aparecem entre colchetes. Então vamos dar uma olhada aqui, né? Como que o Erickson trabalhou essa separação em alguns exemplos, tá bom?
Provavelmente eu não vou ler todos os exemplos, porque eu não gosto de vídeos muito longos, né? Para que a gente possa ter esse processo de acomodação também dessas informações, tá? Então, eu já comunico que nesse vídeo a gente vai ler alguns exemplos e no próximo vídeo a gente começa de onde a gente parou, tá bom? Texto. Explicou-se a um paciente que sofria de nevralgia que o primeiro bocado de filé mignon doeria, mas o restante seria muito bom. Isso está no livro do Rossi. Então, houve uma separação, né? O primeiro bocado, todos os bocados seguintes. Então, o primeiro, né, esse primeiro passo doeria, mas os passos seguintes seriam mais confortáveis e seriam muito bons. Então, essa separação da mesma experiência, separada, né, do primeiro passo para os restantes. Seguindo, Erickson descreveu uma situação em que se disse a um paciente que se sentasse em uma determinada cadeira para entrar em transe e que, daí em diante, o simples ato de sentar-se nessa cadeira induziria o transe. Quando o terapeuta não queria que o transe ocorresse, simplesmente pedia ao paciente que sentasse em outra cadeira. Também é um livro do Ross, também é um exemplo de separação, esta cadeira e aquela cadeira, né? Então, Erickson ele pegava algo natural do ser humano, um movimento de separação, e usava estrategicamente, colocando, por exemplo, em uma metáfora, como no exemplo do filé mignon, ou até numa metáfora com um símbolo na realidade, né, que seria ali a cadeira. Então, isso é muito, muito, muito interessante, como que ele faz esse manejo, né? Vamos ler mais um aqui. Um paciente não conseguia desenvolver a anestesia bucal que desejava para ser atendido pelo dentista e, embora de fato tivesse hipersensibilidade oral, facilmente desenvolvia a anestesia hipnótica em todas as outras partes do corpo. Erickson induziu um transe e instruiu o paciente no sentido de que desenvolvesse hipersensibilidade numa das mãos. O indivíduo conseguiu isso e, ao mesmo tempo, obteve também a desejada anestesia bucal. Olha que interessante, né? O padrão era anestesia, também é um livro do Rossi, tá? Então, é só interessante o padrão, anestesia no corpo todo e hipersensibilidade na boca. O que é que o Erickson faz? Ele pega hipersensibilidade, né? Isso é uma separação, né? Ó, anestesia no corpo e hipersensibilidade na boca. Então, ele pega hipersensibilidade e aplica em uma parte do corpo, porque a mente inconsciente do sujeito vai dizer o quê? Ah, então se esses padrões se misturaram, se agora existe hipersensibilidade em uma parte do corpo que antes não existia, é possível desenvolver relaxamento numa parte que antes tinha hipersensibilidade. É muito legal essa lógica, né, que o Erickson trabalha. Então, mais uma vez, é um exemplo de separação, né? Na verdade, todos os exemplos vão ser de separação, como eu já expliquei, mão, restante do corpo, hiperestesia e anestesia, tá bom? Vamos ler mais um exemplo aqui. Texto. A esposa de um dentista não conseguia entrar em transe porque toda vez que se iniciava uma indução, ela ficava dura de medo. Não podia se mexer e depois começava a gritar. Erickson explicou-lhe que bastava que ficasse tesa, não precisava gritar. Em seguida, fez a paciente entrar em transe por meio do enrijecimento das pálpebras. Ela não devia piscar depois de ter fechado os olhos. Erickson a instrui então a ficar abobalhada de medo e a gritar, mas não antes. Então, de novo, né, um exemplo, de novo é um exemplo do livro do Rossi, de novo é um exemplo de separação, agora separando medo, rigidez e gritos. Então, Erickson ele usa esses três fatores que antes estavam numa determinada sequência, ele prossegue com essa separação, mas mudando a sequência para que, de novo, né, a mente do sujeito entenda se houve essa mudança, então eu posso entrar em estado de transe, tá bom? Pessoal, eu vou ficar por aqui, tá? Se você está interessado aí, né, só lembrando que aqui no meu canal no YouTube saem vídeos nas terças da leitura e nas quartas de temas gerais. Por favor, curta esse vídeo, compartilha, comenta como que está sendo para ti até aqui essa leitura.
se você vem acompanhando, se você já conhece o trabalho do Erickson, se é um primeiro contato, lembra que você pode estudar comigo, né? Não mais nessa turma que a gente abriu recentemente de hipnose ericksoniana, mas tem o ciclo da busca interior, né? Tem momentos em que a gente faz aqui no YouTube mesmo, ao vivo, de encontro, né? Gratuito. Então, vai acompanhando aí as minhas redes sociais, o Instagram, Adam X Brasil, né? Para que a gente possa ir construindo juntos essa disseminação desse conhecimento, desse conteúdo. Tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!